Olá, boa noite. Boa noite. O Vaticano divulga a mensagem do Papa Leão XIV para o Dia Mundial do Doente. Encontro histórico em Roma marca 2 séculos de diálogo. Roma recebe seminário que celebra 200 anos de relações entre Brasil e Santa Sé. Rio de Janeiro celebra o Dia de São Sebastião com missas e procissões. No interior de São Paulo, uma paróquia dedicada ao santo mártir se torna refúgio de oração e esperança para a comunidade. Estudo indica que o consumo frequente de álcool pode antecipar casos de derrame. MEC vai punir cursos de medicina com qualidade insatisfatória. Renovação Carismática Católica dá início ao Encontro Nacional de Formação. Está no ar o Canção Nova Notícias. Informação responsável. Compromisso com a verdade. O Brasil e a Santa Sé celebram 200 anos de relação diplomática. Um seminário realizado em Roma hoje à tarde reuniu religiosos para refletir o vínculo bicentenário e o precioso acervo da Igreja. Encontro histórico em Roma. Seminário marca 2 séculos de diálogo. Ha como obiettivo celebrare il bicentenario delle relazioni bilaterali. Tem como objetivo celebrar o bicentenário das relações bilaterais entre o Brasil e a Santa Sé, que tiveram início em 23 de janeiro de 1826, quando o Papa Leão XII recebeu as credenciais do primeiro representante brasileiro junto ao Vaticano, Dom Francisco Correia Vidigal. O Brasil, com a maior população católica do mundo e o maior clero do mundo, reafirma com essas celebrações a importância da herança cultural, espiritual e de forja da sua identidade que aconteceu em função da presença da Igreja Católica. O cardeal Jaime Spengler, presidente da CNBB, afirmou que o Brasil deve suas fronteiras à atuação missionária e destacou. E neste ano também, de uma forma toda especial, Padre Marco, nós estamos celebrando os 400 anos das missões jesuíticas no sul do Brasil, uma epopeia extraordinária, bonita, que também merece ser resgatada. De acordo com os organizadores, o seminário refletiu a trajetória histórica do vínculo bicentenário entre os 2 países e o precioso acervo da Igreja, que faz do Vaticano um observatório privilegiado para a compreensão da história do Brasil e da América Latina. Il Brasile, infatti, è il quarto paese nel mondo con le più antiche relazioni diplomatiche. O reitor da Pontifícia Universidade Gregoriana destacou que o Brasil é o 4º país do mundo com a mais antiga relação diplomática com a Santa Sé, precedido somente pela França, Espanha e Portugal. O reitor da PUC-Rio falou do selo comemorativo criado pela universidade. Simbólica e arquitetônica. De acordo com ele, o selo foi estruturado a partir de uma investigação simbólica e arquitetônica de 2 pontos da diplomacia brasileira e da Santa Sé: a Praça São Pedro, no Vaticano, e o Palácio Itamaraty, em Brasília. Os espaços foram analisados não como representações literárias, mas como sistemas formais e simbólicos. Na segunda parte do seminário, estudiosos sobre o assunto aprofundaram o tema desta relação de 200 anos entre Brasil e Santa Sé. Os católicos estão celebrando o Dia de São Sebastião, padroeiro de alguns municípios brasileiros. Um deles é o Rio de Janeiro. E quem está lá ao vivo é o repórter Vinícius Cruz, que traz mais detalhes para nós. Onde você está, Vinícius? Boa noite. Muito boa noite, Reinaldo. Muito boa noite a todos que nos acompanham pela TV Canção Nova. Hoje foi um dia de muita festa aqui no Rio de Janeiro, de muita celebração. Em um dia que contou com a participação de muitos fiéis aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, onde São Sebastião é padroeiro, e também da cidade maravilhosa. Hoje foi feriado na cidade, choveu bastante, mas isso não afastou a fé do povo que compareceu em massa em todas as igrejas e paróquias que têm São Sebastião como seu padroeiro. Agora, há pouco, aconteceu uma peça teatral que contou um pouquinho da história de São Sebastião, e agora nós estamos vendo aqui nas imagens do Charles Arouca
a Santa Missa de encerramento, que está sendo celebrada pelo cardeal Dom Orani, pelos bispos auxiliares e padres, de encerramento desse dia. A Canção Nova preparou um VT especial, uma reportagem, para contar sobre a programação de São Sebastião aqui no Rio de Janeiro. Em diversas paróquias, os devotos participaram das celebrações em homenagem a São Sebastião desde as primeiras horas do dia. O santo mártir e padroeiro da cidade há séculos inspira confiança e esperança em tempos difíceis. É amor, de fé, de esperança, de gratidão, né? Que São Sebastião possa derramar bastante bênção na nossa cidade, que está precisando de paz, de segurança. Então eu não venho só pedir por mim, por minha família, venho pedir por toda a nossa cidade. Em Parada de Lucas, a paróquia de São Sebastião recebeu o padre Wagner Ferreira, presidente da comunidade Canção Nova. Na Santa Missa, o sacerdote falou sobre a importância da fé em meio aos desafios de cada dia. Com São Sebastião, nós aprendemos a fidelidade do testemunho, a fidelidade de perseverarmos também quando enfrentamos tribulações, dificuldades na vida, de aprendermos a não reclamar, mas a perseverar no serviço do Senhor. Emoção, silêncio e devoção. Na Tijuca, a Igreja dos Capuchinhos é dedicada ao padroeiro da cidade. Os fiéis aguardaram para estar diante da imagem, fazer preces e agradecer as graças alcançadas. Entre missas, procissões e gestos de devoção, o Dia de São Sebastião reafirma a tradição que atravessa gerações e segue viva no coração do povo carioca. Uma fé que pede proteção e inspira coragem para os desafios da vida. Do centro do Rio à Catedral Metropolitana, a procissão uniu músicas, orações e aplausos e transformou as ruas em um grande ato público de fé. O exemplo dele, de resiliência, de coragem, de firmeza, está dentro também do coração do carioca. Por isso, diante dos problemas, das flechadas que leva na vida, como São Sebastião, ele se levanta e continua caminhando. E celebrar o dia de São Sebastião é celebrar de novo a nossa esperança, nossa confiança e a coragem de poder seguir a Jesus Cristo anunciado. Bela festa no Rio de Janeiro. E olha, começa nesta quarta-feira, na Canção Nova, o Encontro Nacional de Formação promovido pela Renovação Carismática Católica. Os últimos ajustes foram intensificados na tarde desta terça-feira. No Centro de Evangelização está tudo pronto para o início de uma jornada de oração, aprendizado e partilha. É aqui que acontece a abertura da edição deste ano do Encontro Nacional de Formação, o ENF. O algo diferente é o número maior de tendas que nós tivemos que colocar esse ano, né? A gente está com 22 workshops, em cada um tem uma estrutura aí de 5, 6 tendas, né, em cada workshop. Então a chácara está lotada de tendas, além do centro de evangelização, né? A preparação para o Encontro Nacional de Formação está a todo vapor. Serão dias de troca de conhecimento entre lideranças e participantes de grupos de oração. Esse é o Maciel, ele conheceu a Renovação Carismática Católica há pelo menos 42 anos. E conta como essa caminhada no grupo de oração transformou a vida espiritual e pessoal. E aos poucos eu fui entendendo que Deus me chamava a pregar a palavra. Comecei por aí, ministério de pregação, me envolvi também na música, a gente canta também, ajuda no ministério de música e atuo no ministério de formação. A expectativa é de que cerca de 14 mil pessoas participem das atividades formativas do ENF. E em meio a essa multidão, Maciel vive de perto a alegria de reencontrar pessoas, aprender e fortalecer a missão. A expectativa de participar do ENF é sempre grande, porque é um momento de unidade, né? Dos membros da renovação, das suas várias expressões, formações, ministérios estarão lá presentes. E é muito bonito encontrar pessoas de todo o Brasil que estão servindo na obra de Deus. É muito bonito tudo isso. Vamos mergulhar no tema desse ano, a palavra norteadora desse ano, é que em nenhum outro há salvação. Então nós vamos aprofundar esse tema, que vai ser um tema discutido e vivido no Brasil todo. Pois é, esse aprofundamento no Encontro Nacional de Formação é espiritualidade cristã vivida. E a espiritualidade cristã é, no fundo, um chamado à fidelidade. Fidelidade a Deus, à igreja e à missão. Não aquela fidelidade rígida, pesada, mas uma fidelidade com alma,
que atravessa o tempo e os desafios sem perder o rumo. O Encontro Nacional de Formação reacende a vocação de servir. Vejam só, nós estamos com 46% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de janeiro. Seja sócio evangelizador, doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por seu comprometimento. No próximo bloco, o consumo frequente de álcool eleva risco de hemorragia cerebral. E a mensagem do Papa Leão XIV para o Dia Mundial do Doente. O Vaticano apresentou hoje a mensagem do Papa Leão XIV para o Dia Mundial do Doente. A data convida a Igreja a renovar o cuidado com quem sofre. O encontro, a compaixão e o amor. A mensagem para o Dia Mundial dos Doentes foi escrita em 3 partes, afirmou o cardeal Michael Chesney. The message is in 3 parts. A primeira fala do encontro, que se mostra tão importante não só para os doentes, mas para todos. A segunda fala da compaixão, sem a qual não há cura. E a terceira fala do verdadeiro amor. A compaixão do samaritano, amar carregando a dor do outro, é o tema a ser trabalhado no dia 11 de fevereiro, Dia Mundial dos Doentes e festa de Nossa Senhora de Lourdes. Me comove profundamente. De acordo com o reitor do santuário dedicado a Nossa Senhora, na cidade francesa de Lourdes, a mensagem do Santo Padre o comoveu e será uma fonte de alegria para os capelães e para a comunidade do santuário, pois ressoa com a experiência de acolhida dos peregrinos doentes que vão ao local. Na mensagem divulgada hoje, o Papa quis propor a imagem do bom samaritano, a fim de que se redescubra a beleza da caridade, a dimensão social da compaixão e para chamar a atenção aos necessitados, aos que sofrem como os doentes. No texto, Leão XIV alertou que vivemos imersos na cultura do efêmero, do imediato, da pressa, bem como do descarte da indiferença, cultura que impede de nos aproximarmos e pararmos no caminho para olhar as necessidades e os sofrimentos à nossa volta. O samaritano fez o contrário, disse o Papa. Ao ver o ferido, não passou adiante, mas teve a atitude de um olhar atento que o levou a uma proximidade humana e solidária. Ao final, o pontífice reza uma antiga oração à bem-aventurada Virgem Maria, saúde dos enfermos, pedindo a sua ajuda por todos aqueles que sofrem e que precisam de compaixão, escuta e consolo. Um estudo divulgado por uma revista científica da Academia Americana de Neurologia revelou que o consumo excessivo de álcool pode elevar o risco de rompimento de vasos cerebrais, causando hemorragias. Essa condição é grave e pode ocorrer independentemente da quantidade de bebida consumida. Uma dose pequena que parece inofensiva, mas com alto teor alcoólico. Em qualquer parte do país, alguém já teve conhecidos com problemas de saúde relacionados ao álcool. Meu pai teve. Familiares. Mas estão em tratamento, graças a Deus. O William começou a beber ainda menor de idade. Às vezes a gente acha que é uma coisinha simples, uma coisinha normal, só que às vezes a gente não se controla, não consegue, ver realmente o que está acontecendo ao nosso redor. Mas é importante abrir o olho, porque o passatempo regado à bebida pode custar muito caro. O consumo excessivo de álcool é um vilão no controle da pressão arterial. A bebida aumenta o risco de hipertensão, principal agravante para um acidente vascular cerebral hemorrágico. E quando se trata de consumo de álcool, já é consenso entre os especialistas que não existe dose segura, principalmente quando a ingestão é diária. Os pacientes que fazem uso crônico do álcool, o que acontece? Eles começam a ter uma atrofia cerebral, eles têm um menor volume cerebral, eles têm uma menor reserva cerebral. Então o efeito do AVC hemorrágico é muito maior. Tanto o poder do AVC, propriamente dito, quanto a reserva funcional. Então, o poder da sequela é muito maior. O poder da morte e da sequela é maior no indivíduo etilista crônico do que no indivíduo que não faz uso crônico do álcool. No estudo da Academia Americana de Neurologia, pacientes que consumiam bebida alcoólica tiveram derrame mais cedo do que os que não ingeriam álcool.
E para não entrar nessas estatísticas, a orientação é simples. Atividade física, alimentação adequada, não fumar, não beber. Está tudo envolvido. Nós, agentes da Pastoral da Sobriedade, e a ciência também já reconhece isso, é a prática do desenvolvimento da espiritualidade. A gente vê que a espiritualidade, com o passar do tempo, ela vai trazendo a essas pessoas um significado além de busca de prazer. O William, hoje com 30 anos, percebeu a tempo o mal que a bebida estava fazendo para ele. Hoje, graças a Deus, estou bem, estou firme, trabalhando, estou vivendo minha vida, consigo fazer as coisas que eu não conseguia fazer antes, entendeu? Então, estou muito bem, graças a Deus. O desempenho de parte dos cursos de medicina no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica preocupa o Conselho Federal de Medicina. A entidade cobra provas de proficiência obrigatórias para garantir qualidade na formação e no registro profissional. De acordo com o Ministério da Educação, 32% das faculdades ficaram abaixo do esperado e serão punidas. Dos 304 cursos de medicina avaliados, 204 alcançaram notas entre 3 e 5. Já 99 ficaram abaixo do considerado razoável para a formação médica, com notas 1 e 2. A avaliação é feita por estudantes do último ano do curso. Com um baixo desempenho, essas instituições ficam impedidas de ampliar o número de vagas e de ofertar novos contratos pelo FIES. Nosso objetivo não é prejudicar ninguém, muito menos o aluno, que nenhum será prejudicado, mas é garantir que as universidades reflitam sobre a qualidade da sua infraestrutura, da sua monitoria. O Conselho Federal de Medicina já tinha alertado o Ministério da Educação sobre a criação indiscriminada de cursos de medicina. De acordo com o CFM, quase 14 mil médicos recém-formados são de instituições com notas 1 e 2 nas avaliações de qualidade. A entidade defende a realização de provas de proficiência obrigatórias antes da emissão do registro médico. O conselheiro do CFM demonstra preocupação com a requalificação desses profissionais que já estão atuando. Eles conseguem ser resgatados através da residência? Pouco provável, porque hoje nós nem temos vagas suficientes na residência para esses profissionais. Então, veja que a avaliação de cursos de medicina é importante, mas ele não inviabiliza o exame de proficiência médica. A Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília foi uma das instituições que alcançaram grau de excelência no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED. Mais de 80% dos estudantes avaliados tiraram nota 4, em uma escala que vai até 5. A começar pelo processo de seleção de nossos alunos, que é extremamente rigoroso. Bons professores também, eles enfrentam uma série de exigências para estarem lá na UNB. E o hospital universitário, um diferencial para nós no curso de medicina. Daqui a pouco, a prevenção na segurança para evitar a ação de criminosos durante as férias. Segundo mandato de Trump faz 1 ano e amplia efeitos na política internacional. O presidente Donald Trump completou 1 ano no seu 2º mandato. O período foi marcado por decisões com reflexos na política externa, no comércio internacional e no tabuleiro geopolítico global. Ao longo do 1º ano do 2º mandato de Donald Trump, o governo dos Estados Unidos tomou decisões que influenciaram acordos comerciais, a diplomacia e a forma como o país se posiciona no cenário internacional. Em entrevista à nossa equipe, o cientista político Márcio Coimbra explicou como essas medidas afetam diretamente o Brasil, destacando também os impactos nas relações diplomáticas, na economia e no papel do país nas relações com os Estados Unidos e com o mundo. No campo diplomático, houve uma redução de ruídos ideológicos em favor de parcerias de resultados. Economicamente, o foco de Trump no fortalecimento das cadeias de suprimentos nas Américas, o chamado nearshoring,
beneficiou setores estratégicos brasileiros. Além da relação direta entre Brasil e Estados Unidos, as decisões adotadas pela Casa Branca também repercutem no cenário internacional, influenciando alianças históricas, o funcionamento de organismos multilaterais e o equilíbrio geopolítico em diferentes regiões do mundo. No cenário global, os Estados Unidos reposicionaram suas prioridades de segurança nacional. Isso inclui um olhar renovado para a soberania de recursos e o controle de rotas estratégicas. Um exemplo claro é esse renovado interesse estratégico na Groenlândia. Mais do que uma questão territorial, a aproximação com a ilha sinaliza a visão de longo prazo de Trump para garantir o acesso a minerais críticos e o controle do Ártico. A análise ajuda a compreender, então, os efeitos desse primeiro ano do governo, não apenas para os Estados Unidos, mas também para o Brasil e para o conjunto das relações internacionais em um cenário global em constante transformação. De Brasília, Aline Campelo para o Canção Nova Notícias. O CN Esportes mostra a conquista de um jovem brasileiro na maior liga de beisebol do mundo. Tem também os confrontos da semifinal do maior torneio de base do Brasil. Quem conta tudo pra gente é Alan Toledo. Olá, tem Brasil no topo da maior liga de beisebol do mundo. Confere aí. Cláudio Pereira, de apenas 17 anos, é natural de Marília, no interior de São Paulo, e foi selecionado pelo Boston Red Sox, uma das franquias mais tradicionais do beisebol americano. Ele será o 5º brasileiro na história da liga e assinou o contrato na abertura da janela internacional de contratações de 2026. No tênis, teve dupla brasileira em quadra e estreia com derrota no primeiro torneio importante do ano. Depois de cair na estreia do WTA 500 de Adelaide, Bia Haddad Maia também não avançou no Australian Open. A brasileira enfrentou a cazaque Yulia Putinsticheva e perdeu de virada por 2-1, com parciais de 3-6, 7-5 e 6-3. João Fonseca também se despediu do Australian Open 2026 ainda na primeira rodada. O brasileiro reclamou de dores na perna esquerda e acabou sendo superado pelo norte-americano Elliot Spizzirri, número 85 do ranking mundial, por 3-1 com parciais de 6-4, 2-6, 6-1 e 6-2. A Copa São Paulo de Futebol Júnior chega à semifinal com surpresa entre os classificados e o chamado gol que Pelé não fez. Jogando no estádio do Luizão, em São Carlos, o Cruzeiro fez valer o favoritismo e venceu o Guanabara City por 3-0 pelas quartas de final. Os gols foram marcados pelo zagueiro Kaique Luiz, pelo meia Juan Gabriel e pelo atacante Fernando. O adversário será o Grêmio, que busca o título inédito da competição e passou pelo Ceará pelo mesmo placar. Os gols foram marcados pelo meia João Borne 2 vezes e pelo atacante Felipe. Do outro lado, o Ibrachina segue fazendo história. A equipe da Moca, que já havia eliminado o Atlético Mineiro e o Internacional, enfrentou o Palmeiras. No tempo normal, o empate em 2-2. Nos pênaltis, o Verdão teve a chance de fechar a conta, mas Eduardo Conceição isolou. Em seguida, o goleiro Gabriel Sena defendeu a cobrança alviverde nas alternadas e garantiu a classificação do Ibrachina. O atual campeão do torneio, São Paulo, venceu o Botafogo por 3-1 e contou com um golaço de Paulinho. Após o goleiro do Alvinegro ir para a área em busca do empate, a joia de Cotia recuperou a bola e acertou um chutaço de antes do meio-campo para selar a classificação do tricolor. Hoje tem rodada dos estaduais por todo o país e amanhã você confere os gols aqui no CN Esportes. Até lá! Janeiro é tempo de viagem e descanso para muita gente. Mas enquanto as casas ficam vazias, a preocupação com a segurança aumenta. Pois é, em todo o país cresce o número de assaltos a residências nesta época. Criminosos se aproveitam da ausência dos moradores e deixam prejuízos que vão muito além do material.
Mês de férias e a expectativa pela tão sonhada viagem de descanso muitas vezes divide espaço com a preocupação que muitos moradores têm com possíveis furtos e arrombamentos durante o período que não estarão em casa. Crimes que podem ser facilitados por ações inocentes. O que a gente recomenda? Que esse cidadão, nesse momento de qualidade, de viagem, repasse essas informações para aqueles vizinhos que estão incluídos em redes de proteção, para o policial militar de referência da Base de Segurança Comunitária do bairro, de maneira que o policiamento esteja mais atento para essa situação e não postar na rede social. Segundo dados do último anuário divulgado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, os furtos consumados em residências seguem entre as principais ocorrências contra o patrimônio no estado, com alta no mês de janeiro. Diante do aumento nos arrombamentos, a Polícia Militar tem intensificado o policiamento em áreas residenciais e destaca a importância da cooperação entre vizinhos para identificar atitudes suspeitas e prevenir crimes. Parceria também entre polícia e comunidade é mais um esforço que vai aumentar uma segurança pública de qualidade. E medidas simples podem fazer toda a diferença. Pequenos cuidados ajudam a evitar prejuízos e transtornos e garantem um retorno mais tranquilo para a casa. A tecnologia é uma aliada da segurança pública. Logo, quando o morador tem essa possibilidade, é algo que ele deve investir, inclusive compartilhar essas imagens com a Polícia Militar, porque muitas das vezes o cidadão ele não foi vítima diretamente de um crime, mas alguma infração penal aconteceu na via pública e ele pode contribuir com a segurança pública por meio de informação. Caso um morador perceba uma movimentação diferente, qual que é o procedimento que ele tem que fazer, até para se manter seguro? Diante de qualquer suspeita, acione a Polícia Militar imediatamente, via 190, descreva as características. É muito importante que o cidadão tenha esse olhar, essa observação, como está vestido, as cores, porte físico, tem algum sinal de característica física mais peculiar, denuncie de maneira que a nossa abordagem seja mais assertiva. Após o intervalo, você vai saber como vai ficar a previsão para esta quarta-feira. E no interior paulista, a devoção a São Sebastião reúne fiéis e inspira confiança e esperança. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias e agora você confere as informações da previsão do tempo com Fernanda Lima. Essa semana o sol não deve dar as caras em algumas áreas, viu? Ótima noite para você. Eu já começo chamando a atenção para a previsão de chuva volumosa em várias áreas do país. Amanhã, a previsão é de 70 milímetros em Vitória, no Espírito Santo. A região serrana do Rio de Janeiro também entra na rota dos temporais. Nas áreas em lilás, aqui do mapa, a chuva pode ultrapassar os 100 milímetros. E segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o risco de deslizamentos no Rio de Janeiro e no Espírito Santo pode continuar nos próximos dias. E por falar em chuva, o alerta também vale para o centro-oeste. Em Goiás estão previstos 100 milímetros por dia, com risco de alagamentos. O aviso foi publicado hoje pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Agora vamos dar uma olhada nas temperaturas para amanhã. Em Goiás, a máxima não passa dos 26, 23 em Minas, 27 no Rio Grande do Sul. E o calor mesmo é no Nordeste, com 31 graus na Bahia. Chove fraco no Paraná, nas demais áreas o sol predomina e as temperaturas voltam a subir na região. Aqui em Cachoeira Paulista o clima segue mais ameno e amanhã a máxima não passa dos 22 graus. E atenção para a chuva, viu? Teremos aquela garoa entre a tarde e a noite. E agora, abrindo a janela para a capital paulista, você confere imagens registradas pelo nosso repórter cinematográfico Vailton Justino, na região do Parque do Ibirapuera. Hoje o dia foi bem nublado e amanhã não deve ser muito diferente, com máxima de 21 graus. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais informações para você. Até lá! E a gente volta a falar agora do Santo Mártir, porque a igreja celebra hoje a memória litúrgica de São Sebastião. E em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, na sede da comunidade Canção Nova,
Igreja dedicada ao santo vive esse dia com programação muito especial e uma celebração solene daqui a pouco. Quem traz os detalhes é a repórter Carla Zanon. Boa noite, Carla. Olá, Reinaldo. Boa noite a você, a Fernanda e a todos que nos acompanham, então, ao vivo pelo Canção Nova Notícias. Isso mesmo, dentro de alguns minutos, então, começa a celebração solene que marca, então, essa memória litúrgica onde toda a igreja vive hoje o dia de São Sebastião. E ao meu lado aqui, então, eu vou conversar com um pároco aqui na paróquia de São Sebastião, na cidade de Cachoeira Paulista, Padre Thales Maciel. Obrigado por conversar conosco. Padre, aqui, durante 13 dias, então, teve toda uma preparação, né? Muitas mãos ajudaram o Senhor a realizar essa grande festa. Como que é olhar para tudo isso nesse grande dia de hoje? O dia de hoje é um dia de gratidão, gratidão a Deus, como você disse, a tantas pessoas que se voluntariaram, mais que voluntariaram, eles são vocacionados, né? Por vocação se dedicaram para preparar e realizar a festa, a trezena em preparação para a festa de São Sebastião. Então, nosso coração hoje se eleva a Deus em gratidão pelo nosso padroeiro, pela vida e o testemunho de vida de São Sebastião, mas também pelo testemunho de tantos cristãos, irmãos e irmãs, que colaboram, ajudam a nossa paróquia, manifestam assim sua devoção e a unidade da nossa fé. E falando da história de vida de São Sebastião, existe algo que tenha assim marcado o senhor dentro desse tempo que o senhor está conhecendo mais também sobre a história dele como pároco também por aqui? Este ano nós celebramos a trezena de São Sebastião pensando um pouco a unidade da fé, a partir da carta apostólica do Papa Leão XIV, In Unitate Fidei. Então São Sebastião é um grande testemunho, não só de fortaleza, que vai até o extremo do testemunho do martírio, mas também é um testemunho de vida em comunhão e de unidade da fé. Nós queremos que, por intercessão de São Sebastião, toda a nossa paróquia, toda a igreja católica no mundo inteiro tenha a graça de viver na unidade, na comunhão da mesma fé, da verdadeira fé, da fé de sempre. Certo. Padre, obrigada pela participação do senhor, uma excelente celebração, liberado lá para com todo o povo de Deus vivenciar essa noite tão festiva. Obrigada, viu, pela participação do senhor. Reinaldo e Fernanda, desejo a vocês uma excelente noite e eu volto contigo. Muito obrigado, boa noite para você também, Carla. Muitos municípios brasileiros estão sob a proteção de São Sebastião. Em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, o mártir protetor é copadroeiro e fiel intercessor de muitos devotos. Taliane é devota de São Sebastião e, por intercessão do santo mártir, venceu uma das batalhas mais desafiadoras de sua história. Em 2024, final de 2024, eu fui diagnosticada com câncer de mama e estava num estágio mais avançado e todos os dias da novena eu fazia o mesmo pedido a São Sebastião. Eu nunca pedi para Deus, primeiramente, que Ele me livrasse de nada. Eu pedia para Deus me dar discernimento para suportar o processo. O amparo de Deus não foi sentido apenas na enfermidade. Na vida da família, o glorioso padroeiro segue presente, como um amigo. Mas todos os dias eu sempre tenho Deus no coração e São Sebastião vai na frente. Eu sempre falo um bordão, né, que às vezes eu estava muito cansada. Um dia eu disse até para minha irmã, falei, hoje eu pedi para São Sebastião levar a flechada por mim, porque eu não estou aguentando. Hoje está demais, eu acho que algumas flechas eu estou passando para ele, eu sinto que ele está pegando para mim. E naquele dia eu me livro, um dia eu levo a flechada, outro dia ele, e assim nós estamos indo há quase 2 anos. O carinho do povo para com São Sebastião aqui em Cachoeira Paulista teve início em 1825 na construção de uma pequena capela. Ela foi demolida em 1951 para dar lugar ao atual templo, grande, a exemplo do legado do copadroeiro municipal. E a nossa paróquia aqui era uma capela da paróquia de Santo Antônio, uma capelinha que foi dedicada a São Sebastião. Inclusive nós temos aqui na nossa igreja uma imagem de mais de 200 anos de São Sebastião, que provavelmente foi de um oratório, de uma fazenda, que foi doada aqui para a capelinha de São Sebastião. Então, ao entorno dessa capelinha aqui, que hoje é o centro da cidade de Cachoeira Paulista, foi crescendo a devoção a São Sebastião. No coração de Cachoeira, a paróquia São Sebastião é um local de pausa e consolo, em meio à correria.
Então nós temos em São Sebastião assim um padrinho, nós somos seus afilhados espirituais. Certamente ele olha para nós com um olhar todo especial, intercede junto a Cristo e como Marte ele nos ensina a fortaleza, né? A virtude da fortaleza, a virtude da temperança. Então nós podemos pedir a Deus a graça da têmpera do mártir São Sebastião, de ter essa fortaleza, de perseverar na fidelidade, mesmo quando as situações são adversas. E nós queremos pedir para São Sebastião essa graça de vivermos na comunhão com a Igreja e na unidade da nossa fé. Com este testemunho e sob a intercessão de São Sebastião, encerramos o Canção Nova Notícias de hoje. Assista em instantes, às 8 horas, ao programa Para Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Boa noite e paz para você. Uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.